E após estas notas de enquadramento, avançamos para o painel dedicado a um dos temas mais desafiantes e atuais, a regulação da inteligência artificial, agora numa perspectiva nacional. A aceleração da inteligência artificial levanta questões fundamentais sobre como equilibrar inovação e proteção de direitos e sobre quem deve regular, supervisionar e acompanhar o seu uso. É um debate que não se esgota no enquadramento jurídico, envolve também questões éticas, sociais e institucionais que tocam diferentes setores da nossa vida coletiva. Temos connosco um painel de oradores de excelência, representam áreas cruciais para esta reflexão. Com eles vamos discutir não apenas os desafios da regulação e supervisão, mas também as responsabilidades partilhadas entre diferentes setores e o modo como Portugal se deve posicionar neste novo quadro europeu. Para moderar este debate, Celso Filipe, diretor adjunto do jornal Negócios, e chama ao palco Helena Sousa, presidente do Conselho Regulador da ERC, entidade reguladora para a comunicação social, António Pimenta Marinho, presidente do Conselho de Administração da entidade reguladora da saúde, e João Osório, consultor da Comissão Nacional de Proteção de Dados, com especial enfoque no RGPD e na salvaguarda dos direitos fundamentais. Boa tarde. Olá, como está, Viva? Olá, bom dia, como está? Já nos cumprimentamos. Antes de mais, bom dia, mais uma vez obrigado pela vossa presença, obrigado aos membros, aos participantes neste painel. Uma das questões que teríamos para debater seria a de saber quem é que deveria regular o edifício da IA em Portugal. Esta manhã o Secretário de Estado para a Digitalização respondeu-nos que será a ANACOM, e já foi aqui dito ainda há pouco por Manuel Cabogueira, que isto é um trabalho não de uma entidade reguladora, mas um trabalho que exige multissetorialidade, que exige a participação de todas as outras entidades reguladoras e não só. Mas a primeira pergunta, no fundo, é uma generalidade que dirijo aos três, é como é que a IA impacta nos vossos setores, como é que já está a acontecer e como é que prevêem a evolução, que a todos os títulos é assustador, ou pelo menos deixa-nos numa situação de pasmo, a evolução constante da inteligência artificial. De que forma é que os vossos setores, a IA impacta nos vossos setores e de que forma é que acompanham esta evolução? Começo por si, então. Mais próximo de mim, obrigado. Muitíssimo obrigada. Eu gostava de saudar naturalmente a todos os membros deste painel, a Sra. Presidente da ANACOM, de modo muito particular, a todos os que estão a assistir a esta sessão e, eventualmente, quem nos ouve lá em casa ou nos seus escritórios, enfim, nos locais onde se encontram. É evidente que a inteligência artificial impacta na área dos média, eu diria transversalmente, impacta no jornalismo, impacta na área da produção audiovisual, impacta também na publicidade. Portanto, nós temos uma tecnologia, um conjunto de ferramentas que neste momento estarão talvez a ser utilizadas por cerca de 20% dos média no quadro europeu. Nós ERC, percebemos a relevância destas transformações tecnológicas e do seu impacto. Procuramos acompanhar essas transformações. Temos que estudar, não há alternativa ao estudo, não há alternativa à tentativa de procurarmos garantir que compreendemos o que se está a passar e por isso mesmo, desde há algum tempo, que a ERC tem uma equipa transdisciplinar, uma equipa composta por elementos de diversos departamentos e unidades que se dedica a estudar a inteligência artificial. No quadro desse estudo, temos tido o apoio muito generoso dos órgãos de comunicação social, que nos têm dado informação bastante relevante sobre aquilo que já fazem neste momento, mas entendemos que isso não é suficiente.
com base nessa informação que fomos recolhendo, digamos que é um trabalho exploratório, nós produzimos já documentos, temos documentação interna e muito brevemente, aliás, eu julgo que já na próxima segunda-feira, iremos fazer uma consulta pública dirigida aos operadores, dirigida aos órgãos de comunicação social, dirigida também a outras entidades que queiram pronunciar-se sobre o impacto da inteligência artificial. Também se dirige aos cidadãos, à academia, a todas as pessoas que queiram participar, no sentido de procurarmos, por um lado, fazer um bom diagnóstico, saber quais são os usos da inteligência artificial no setor da comunicação social de um modo mais detalhado, para assim, com esse conhecimento, podermos avançar para uma regulação estratégica, mais eficaz, mais próxima daquilo que é relevante para os órgãos de comunicação social e, consequentemente, para a sociedade que servimos. Já lá vamos mais adiante, obviamente, a uma análise SWOT, nomeadamente às oportunidades e aos riscos que enfrentamos com a inteligência artificial. Agora, eu queria que traçassem só um pouco o retrato, o estado da arte da IA em cada uma das vossas áreas, e passava-lhe a palavra. Muito bem, eu também queria cumprimentar os colegas aqui presentes, o Dr. Celso e os outros colegas que participam no painel, a professora Sandra Maximiano, as pessoas que nos estão aqui a ouvir ou em casa. Felicitar também por esta iniciativa, acho que é muito, muito importante. No nosso caso, na área da saúde, acho que não temos dúvidas nenhumas que a IA está cada vez mais presente na prestação de cuidados, está nos estabelecimentos prestadores de cuidados, está na simplificação dos procedimentos administrativos que as empresas utilizam. Mas também não é novidade para ninguém que o aumento dos custos na saúde, o aumento da esperança de vida, as novas tecnologias a serem introduzidas com muita frequência, bem como novas necessidades ou exigências novas por parte dos doentes. Hoje é frequente o doente, quando vem à consulta, já traz o diagnóstico, já perguntou antes ao Google, agora vai ao ChatGPT, e para confrontar o médico com isso, e portanto isso cada vez se está mais vulgarizado. E, portanto, há ainda um futuro que nós não conseguimos antever. Ontem surgiu a notícia que a inteligência artificial prevê aparecimento de doenças com décadas de antecedência, 400 mil. Isto foi com base no inquérito de 400 mil pessoas no Reino Unido e 2 milhões na Dinamarca. Mas também trazia uma notícia sobre uma entrevista com o diretor do património e estilo de uma empresa de relógios que dizia que, apesar de tudo, e da época digital, nós ainda estamos a utilizar, e eles ainda vendem relógios analógicos, e que provavelmente que é a única coisa ainda que existe. Portanto, isto são situações que nos deixam no dia-a-dia, aquilo que hoje se calhar estamos a dizer, já está desatualizado logo à tarde e com novas perspectivas, como aqui o senhor dirigente, administrador da Anacom mostrou, a quantidade de projetos que estão em curso. Por outro lado, eu não tenho dúvida também que a IA tem custos e cada vez terá mais custos. E ainda no mês passado, o Presidente dos Estados Unidos dizia que ameaçava com tarifas extras e proibições de exportação de tecnologia para qualquer nação que se atreva a regular as big tecnologias. Portanto, uns podem discutir como é que podemos aproveitar a IA e as ferramentas digitais para melhorar a prestação de cuidados aos doentes, outros como otimizar receitas e outros como podem tornar mais eficientes as suas atividades e outros também como é que podem utilizar isto nas atividades preventivas. Portanto, não há dúvida nenhuma que isto terá um impacto enorme em tudo e no caso aqui em discussão, na saúde das pessoas, que é aquilo que também do ponto de vista da entidade reguladora da saúde isso conta. Nós temos tido essa preocupação e, por acaso, em 2023, aqui no encontro de reguladores, a entidade reguladora da saúde já fez na sua intervenção, apresentou algumas preocupações com a necessidade da regulação da inteligência artificial, até porque nós também já estávamos a utilizar e estamos a utilizar na gestão das reclamações, mas no âmbito da prestação de cuidados, isso será
uma preocupação que temos que ter e, fruto disso, fizemos um estudo sobre a utilização da IA em Portugal. Nós remetemos um questionário online a todas só às entidades hospitalares reguladas, em setembro, outubro do ano passado, sobre a utilização de ferramentas de inteligência artificial. Desse universo de 185 estabelecimentos, em que 89 pertencem ao setor público, 70 ao privado e 26 ao social, o que é que nós verificamos? 40% das unidades utilizavam sistemas de inteligência artificial. O setor privado com 57,1%, que apresenta a percentagem mais elevada. A maioria dos estabelecimentos utiliza ferramentas de IA no apoio à prática clínica e todas as unidades de setores privado e social utilizavam a inteligência artificial com esta finalidade. Uma prevalência maior de utilização na radiologia, na medicina de urgência e emergência. Os profissionais que mais usam, médicos, enfermeiros e profissionais das áreas administrativas, mas 74,3% das unidades não tinham procedimentos implementados ao nível do planeamento e capacitação das equipas. E 66,2% dos estabelecimentos não tinham procedimentos de mitigação de risco e 59% não informavam os utentes da utilização de ferramentas de inteligência artificial. Portanto, isto traz aqui uma grande responsabilidade para a entidade reguladora, mas para todas... Estamos a entrar aqui numa área que tem a ver com a proteção de dados. Muito... portanto, ok. Não, mas pode concluir. Só queria dizer que, de facto, o ChatGPT só foi lançado publicamente em 2022, mas tornou massivamente acessível estas ferramentas e esta generatória. Portanto, no quadro no nosso quadro regulatório, a questão, há 3 pontos importantes que cabem à IERS, só para agora sistematizar um bocadinho. A supervisão da IA e da telemedicina, com foco nos direitos dos utentes, segurança, privacidade e qualidade. A promoção da literacia digital e adaptação à legislação europeia sobre IA e a regulação das plataformas digitais e capacitação para uso informado. Portanto, nós temos que consolidar estas intervenções regulatórias dos direitos, na proteção dos direitos fundamentais dos utentes, todos os dias, porque são desafios importantíssimos para os cidadãos. E agora, depois podemos discutir essas questões aqui com a nossa proteção de dados. E como é que isso cruza com a proteção de dados? A Comissão Nacional de Proteção de Dados é uma espécie da fatia de fiambre entre as duas fatias de pão, não é? Uma que exige mais liberdade em nome da inovação e do desenvolvimento e outra que exige mais proteção e mais regulação dos dados. Bom, aí estamos a entrar numa questão que é que estavam a falar aqui anteriormente hoje, que é a regulação não pode ser vista como um ónus à inovação. No entanto, é preciso que haja responsabilidade, ética, transparência. A CNPD, na sua atuação, já endereça desafios da inteligência artificial há alguns anos. Portanto, como o Dr. António referiu e bem, o ChatGPT e estes modelos grandes de inteligência artificial foram publicados e disponibilizados até certo ponto gratuitamente há relativamente poucos anos. No entanto, no que diz respeito à proteção dos direitos fundamentais e dos direitos dos titulares dos dados pessoais, a CNPD já tinha alguma experiência de atuação e que nem sempre é fácil, porque estes sistemas muitas vezes são opacos. E ao haver essa opacidade, quer na adoção, quer no uso, dificulta também às vezes a fiscalização eficaz. Estou-me a lembrar de um exemplo, que é um exemplo bastante completo, que foi uma consulta prévia que uma conhecida equipa de futebol nacional fez porque queria instalar um sistema de videovigilância com analítica, leia-se reconhecimento facial, e depois ter um algoritmo inteligente que detectava, portanto, indivíduos que estavam banidos dos recintos desportivos por terem um comportamento de risco violento, e então seriam notificados os agentes da autoridade para então escoltarem, sob detenção, essa pessoa porque ela estava proibida de estar ali. Até aqui parece
um filme de ficção científica, mas como já dissemos hoje também, é o presente, já não é ficção. Só que isto era um filme, mas não era de ficção científica, era de terror, porque de boas ideias está um inferno cheio, e imaginem que eu vou ao futebol com os meus filhos e de repente à frente dos meus filhos eu estou a ser algemado e escoltado pela polícia porque o algoritmo disse que eu era uma pessoa que eu não era. Portanto, é este tipo de risco que tem que ser sempre contemplado nas análises de risco, e é este tipo de utilização responsável que tem que ser contemplado. Eu tenho que ter um sistema que precaveja as situações de erro. E supervisão humana, claro que é fulcral. Não, nós estamos com a inteligência artificial como sendo o presente, mas penso que a supervisão humana, não haver decisões automáticas, será quase sempre, em caso de risco médio elevado, será sempre uma necessidade. Depois, no âmbito agora da proliferação da chamada inteligência artificial generativa, claro que a Comissão também tem tido uma série de desafios novos. Por exemplo, houve uma investigação que ainda não está concluída, articulada até com a ANACOM também e com o CNCS, com o Centro Nacional de Cibersegurança, para ver a ferramenta do DeepSeek, que veio da China, aterrou nos países europeus e houve uma participação e no seguimento da participação e também proativamente, então teve que se investigar para ver se havia ali riscos dos titulares que estivessem gritantemente comprometidos e depois pegando um bocadinho na vertente da literacia digital, o Centro Nacional de Cibersegurança também já fez uma publicação que tenta ensinar as pessoas para o que é que podem ou devem utilizar estas ferramentas de inteligência artificial e o que é que não devem de maneira nenhuma introduzir. Porque nós estamos a falar de um presente em que temos uma grande capacidade computacional, há aqui capacidade de absorver, tratar e processar um volume enorme de dados e cada vez mais nós podemos ser conduzidos, influenciados por plataformas de criação de perfis que nós nem nos apercebemos que estão a tratar dados que nós fornecemos com o nosso comportamento. A maior parte dos presentes, de certeza que usa os chamados wearables, um smartwatch. Isso está sempre a dizer onde é que eu estou, o que é que eu fiz, se estou com o coração agitado. Por exemplo, o meu smartwatch, eu não tenho um muito antigo, mas se tivesse, o meu relógio agora estava a dizer ao telefone: olha, o rapaz está nervoso, deve estar a falar em público. Não é? Pronto. Portanto, não se nota. Daqui a uns minutos, meia hora, vou receber uma publicidade numa plataforma qualquer que eu use, a dizer se calhar esta coisa para descontrair fazia-te bem, um chazinho. Pronto. Portanto, é este tipo de tratamento, aqui num tom de humor, mas é este tipo de tratamento do dia-a-dia que nós temos que ter atenção. E depois o princípio sempre do tratamento com ética, com a transparência e, mais grave, não haver discriminação. Por isso é que eu dei o exemplo do estádio de futebol, porque isso era a pior discriminação que havia, ainda por cima pelos motivos errados, porque havia ali um falso positivo, chamemos assim. Tem sempre que haver um plano B, ou seja, quando a inteligência artificial que ajuda, mas falha, quais é que são as medidas para tentar mitigar os danos? Mas quando estamos a falar de uma entidade transversal e planetária como a IA e que depois interage independentemente dos países, das regulações que eles têm, dos regimes políticos que têm, é muito... Aliás, é por isso é que existe uma grande disputa em torno do TikTok entre a China e os Estados Unidos, tem precisamente a ver com a questão da propriedade dos dados e daquilo que eles permitem, e não embora a empresa seja valiosa, mas é valiosa por isso mesmo. Quero com isto dizer que há uma questão política e estratégica que vai muito além daquilo que cada país pensa e mesmo do que cada bloco económico e político também define. Mas eu queria ficar aí por enquanto ainda mais em Portugal. No caso da comunicação social,
à qual eu pertenço, a minha pergunta é óbvia. O meu futuro, que já não é muito, dada a minha idade, enquanto jornalista, está em perigo. O que é que vai acontecer ao setor da comunicação social? Eu, se calhar, começaria esta resposta dando conta de que esta tal entidade sem rosto de que falou é efetivamente uma entidade com muitos rostos e com muitos interesses e com muitas empresas. Portanto, nós não podemos olhar para a inteligência artificial, digamos, como algo transversal, que acontece, que surge naturalmente. Não. Há interesses, há lógicas, há dinâmicas financeiras por trás de tudo isto e que tem, de facto, impactos grandes no que diz respeito aos direitos fundamentais. Mas tem uma dimensão encantatória e de facilitismo que atrai, inevitavelmente, não é? É rara a pessoa que não se sinta atraída pela inteligência artificial e pelo facilitismo que ela oferece. Pode sentir-se atraída, naturalmente, e pode utilizá-la bem. Os jornalistas, certamente, e os cidadãos, as empresas, mas acho que devemos ter algum cuidado quando falamos, digamos, de uma entidade como se fosse abstrata, como se nós estivéssemos a falar de proprietários, de lógicas de poder, de questões financeiras, naturalmente, não é? Portanto, para mim, aquilo que é absolutamente fundamental é garantir que essas empresas e essas entidades cumprem as regras e que a utilização da inteligência artificial é para o bem dos cidadãos, para o bem das empresas. Portanto, essas questões parecem-me absolutamente relevantes. Quanto aos riscos, às dificuldades próprias da comunicação social nesta matéria, eu gostava de dizer, para não ser redundante, que o que foi dito pela senhora vice-presidente presidente da ANACOM quanto às questões que se prendem com os direitos fundamentais, eu estou totalmente alinhada, portanto não iria sequer a repetir estas questões mais amplas e mais estruturais. Mas é evidente que para o jornalismo há um conjunto de desafios que têm que ver com as questões do rigor, da verificação dos dados. Portanto, hoje em dia é cada vez mais difícil distinguir aquilo que é a realidade daquilo que é construído. Portanto, isto são desafios bastante relevantes. As questões do pluralismo e da diversidade também têm que ser bem trabalhadas e bem garantidas, porque é absolutamente fundamental para o jornalismo que essa diversidade seja assegurada e, por vezes, aquilo que nós vamos recebendo dentro destas lógicas da inteligência artificial pode gerar afunilamento. E, por vezes, nem sempre existe a capacidade ou o tempo para fazer essa desmontagem. Enfim, e, de facto, temos também, no quadro do jornalismo, de verificar e voltar a verificar a qualidade dos dados, daquilo que gera conteúdos, resultados do ponto de vista da inteligência artificial, para garantir que a informação que é produzida é uma informação de qualidade, é uma informação rigorosa e é uma informação útil para os cidadãos, para as empresas, enfim, para a comunidade. Porque aquilo que o jornalismo faz é servir as pessoas. Se me permite, temos também duas questões concomitantes. Uma que tem a ver com a propriedade intelectual. Sim, claro. E uma outra que tem a ver que é concomitante e que tem a ver com a rentabilidade do setor, não é? Claro. Portanto, se os jornalistas produzem informação, essa informação não pode ser roubada, digamos assim, por empresas de inteligência artificial. Ou pelo menos tem que ser remunerada, de acordo com o seu valor, o que já acontece, o que
está a acontecer noutros países. Sim, não é? estará a acontecer aqui ou ali e também não estará a acontecer noutros quadros, não é? Portanto, essa eu julgo que é uma área da maior importância, porque isto tem a ver com a sustentabilidade económica do jornalismo e dos órgãos de comunicação social. E se nós não tivermos órgãos de comunicação social sustentáveis, nós não temos jornalismo, não temos informação credível, informação que permita aos cidadãos fazerem boas escolhas. Neste contexto, em que sentido é que qual é que é o sentido que a regulação deve tomar para atingir esses desideratos que anunciou? A regulação é tecnologicamente neutra. Ou seja, a IERC tem que cumprir aquilo que a lei garante que a IERC faça. Portanto, a IERC tem que garantir, independentemente de haver ou não apoio por parte de ferramentas de inteligência artificial, que a informação cumpre todas as exigências. Naturalmente que a IERC não tem, digamos, condições para garantir a sustentabilidade económica das empresas. Portanto, isso vai para além daquilo que são as responsabilidades da IERC. Mas a viabilidade, a sustentabilidade financeira do setor é reconhecida pela IERC como algo absolutamente fundamental, porque aquilo que nós temos visto nos últimos anos é um decréscimo do número de órgãos de comunicação social, uma fragilização sistemática das condições económicas do setor e, portanto, vemos isso como algo que é muito preocupante. Mas nós temos que distinguir com muita clareza aquilo que compete ao regulador e aquilo que compete às políticas públicas. E eu acho que essa distinção é mesmo muito relevante. Mas, enfim, naturalmente que a IERC tem, enquanto competência sua, o dever de aconselhar enfim, os poderes públicos, a Assembleia da República, enfim, o Governo, enfim, as entidades que entenderem relevante, e desse ponto de vista nós temos procurado fazer o nosso papel no sentido de procurar mostrar aos poderes públicos que este setor deve ser apoiado. Se a sociedade entende que deve haver jornalismo, porque a sociedade pode entender que isso não é necessário, mas se entende que é necessário jornalismo, que os cidadãos merecem informação de qualidade e que isso faz parte dos seus direitos fundamentais, o direito à informação, os direitos culturais, se isso é uma realidade, eu diria que os poderes públicos têm que agir, têm que ter um papel proativo. E aí, de facto, a IERC pode procurar promover, pode procurar sensibilizar, mas a IERC não tem condições para fazer esse papel. De resto, não é esse o seu papel. António, nem de propósito, há cerca de 2 dias, o Mário Draghi, o autor do relatório sobre competitividade na União Europeia, pediu uma pausa na regulação da IA e apontou 2 setores que compram para justificar esse pedido. Um foi o das infraestruturas críticas e outro foi precisamente o da saúde, em que disse que a regulação deve ser proporcional à inovação e ao desenvolvimento e justificou esta pausa com a necessidade de compreender melhor as desvantagens que viriam da regulação. De facto, a saúde é um setor tão sensível que merece, entre aspas, esta pausa ou esta reflexão mais aprofundada? Eu acho que é fácil pedir, acho que é difícil que se possa parar essa evolução. Mas... Ele estava a pedir a pausa regulatória, não? Regulatória, exatamente. Nós, que a professora Helena já falou, a nós cumpre-nos cumprir o que o legislador legisla. Não temos dúvidas que a questão do exercício dos nossos poderes e o facto de reforçarmos a literacia, isso tem muita importância na forma como também isto é utilizado. Também me parece que, ao nível do diagnóstico, do tratamento, da prevenção, a utilização da IA vai trazer
a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde. Ontem aqui também em Lisboa, uma conferência de um especialista em IA ligado à medicina que dizia que o símbolo do médico, o estetoscópio, ia passar do médico para o doente e o papel do médico seria transformar muito mais no educador do que no curador. E, portanto, esta é a complexidade do momento. Agora, do ponto de vista da entidade reguladora, nós temos que prevenir riscos, temos que evitar, mitigar as complicações que existem e temos que estar atento a essa situação. E monitorizar o que se faz. Porque nós ainda só estamos a falar do ponto de vista da utilização do ponto de vista individual, mas nós também temos responsabilidade sobre os estabelecimentos prestadores de cuidados. Nós temos mais de 40 mil estabelecimentos prestadores de cuidados em Portugal. E, portanto, isso também tem reflexo nessa atividade. E, portanto, eu acho que, tendo em conta que se pode, e o que diz o legislador europeu diz, a IA pode criar riscos e prejudicar interesses públicos e direitos fundamentais protegidos pela legislação da União Europeia. Esses prejuízos podem ser materiais ou imateriais, incluindo danos físicos, psicológicos, sociais ou económicos. Eu acho que hoje já temos mecanismos que nos permitem intervir e procurar encontrar estas disfunções. Mas, como vemos, não é só do ponto de vista da entidade reguladora da saúde. Uma grande parte das pessoas nem informa os doentes que está a utilizar esses sistemas. E, portanto, não adianta nada estar a fazer muita legislação quando aquilo que já é básico nem tão pouco está a ser cumprido. É um problema de iliteracia. Sim, sem dúvida. E, portanto, aí temos, e a entidade reguladora está muito empenhada nessa área e também no ponto de vista pedagógico. Quer dizer, isto não passa tudo por andar a aplicar coimas, por andar à procura dos prevaricadores. Não é? É preciso criar esse ambiente. Depois também, que já aqui foi falado, que era a senhora vice-presidente da OCDE, esta questão da atuação clara e articulada entre as unidades. Nós somos um país pequeno, as pessoas conhecem-se, é fácil as pessoas também trabalharem em conjunto. A entidade reguladora da saúde tem uma forte vontade e uma forte disponibilidade para trabalhar com todas as entidades envolvidas nesta área, nesta problemática e nas outras, naturalmente, mas é destas que estamos a tratar. João, a iliteracia a iliteracia neste domínio é um problema? A iliteracia é um problema do ponto de vista que a maior parte das vezes as participações ou dúvidas que chegam à Comissão de titulares de dados pessoais, portanto, um cidadão que detectou uma situação indesejável com os seus dados, partiu de uma origem, a gênese teve numa ingenuidade ou numa leveza com que a pessoa registou, deu os seus dados para um tratamento que depois se afasta daquela intenção inicial. Muitos de vós já devem conhecer aquelas... As bases de dados que servem para todos, não é? Por exemplo... Nem ia falar nessas, ia falar naquele esquema de você é o nosso premiado, ponha aqui o seu e-mail, o número de telefone e nós enviamos um prémio. E as pessoas acreditam, acham que é mesmo qualquer coisa de bom que aconteceu nesse dia e depois a seguir é um esquema qualquer que os contactos vão para essas tais bases de dados e as pessoas são completamente inundadas de e-mails, telefonemas, pessoas a tentarem vender bens daqueles serviços que nós temos em casa e depois, felizmente, é uma das áreas que já está mais ou menos bem resolvida, já há canais próprios e várias entidades que em conjunto conseguem pôr termo a esse tipo de comunicações. Não vou esconder que a CNPD continua a aplicar coimas, é uma das mais recorrentes, é um do tipo de coimas mais recorrentes que existem, é o chamado spam, não é? E é uma coisa tão antiga que até já existe um nome só para isso, antigo. E agora tenho algum receio com a inteligência artificial, cada vez mais as pessoas, aliás, nós vemos que chega às consequências mais graves, não é? Está em todo lado na comunicação social que houve aquele jovem que se suicidou porque achou que tinha ali uma relação com vou-lhe chamar um robô,
e correu muito mal. E agora os pais estão a querer apurar responsabilidades, obviamente, e já vão processar a empresa da inteligência artificial. Portanto, isto é iliteracia e depois também uma falta de cultura de com o que é que nós estamos a interagir, porque neste momento a inteligência artificial generativa, os Large Language Models, é como se fosse um exercício gigante de simulação que tem tanta informação que aquilo consegue quase emular uma pessoa e dá a impressão que é alguém que nos está a responder, mas não. Aquilo foram milhões de respostas em que a inteligência artificial depois pensa, normalmente para esta afirmação a resposta que mais recorrentemente se vê é esta, então vou dar esta. E nós, do nosso lado, não estamos a ver aquele preto e branco da tecnologia, que é só zeros e uns, verdadeiros e falsos, estamos a ver uma coisa cinzenta, flexível, que até parece que tem alma humana. E para pessoas menos versadas em tecnologia é quase um assombro, não é? Aquilo não é uma máquina, como dizia o Aldous Huxley, é o admirável mundo novo. Exatamente. Depois também, há bocado estavam a lembrar de um exemplo relacionado com a comunicação social, em que uma pessoa se vê bastante prejudicada no exercício dos seus direitos. Portanto, pegando nesta vertente que eu estava a dizer, que os LLMs vão beber toda a informação dessa internet pública afora, nomeadamente as notícias, e a seguir eu faço uma pergunta e digo, quem é que foi o João Osório? Ou quem é o João Osório? E ele diz-me o que achou, né, pela essa internet afora. O João Osório ficou em 7º lugar no tiro com arco, por exemplo. Quantos concorrentes havia? 7. Pronto, mas isso não interessa. Aquilo que eu quero dizer é que houve uma pessoa Foi o primeiro dos últimos. Tinha bastantes notícias, bastante conteúdo online da comunicação social, porque foi notícia que estava um processo em tribunal com uma caixa, etc, etc. O que é que aconteceu? A pessoa, no fim, foi absolvida. Foi absolvida, mas as notícias ficam lá porque diz que é uma notícia de 1983, estou a inventar, mas uma notícia antiga, e, portanto, fica lá. Ninguém vai tirar a notícia porque... Mas pode sempre invocar o direito ao esquecimento, não é? Invoca o direito ao esquecimento nos motores de busca da internet. Diz-me, eu, João Osório, quero que tu te esqueças de mim. Quando alguém pesquisar João Osório, não quero que apareça nada. Assunto arrumado. Qual é o problema? Os LLMs já foram buscar a informação toda das notícias todas à origem, não estão aí pelo motor de busca. Portanto, há ali uma perpetuação do João Osório enquanto a pessoa que esteve na comunicação social à data X, à data Y, ele não se lembra de se atualizar, porque eu não estou a falar com uma pessoa, estou a falar com uma fotografia do que ele foi absorvendo. Portanto, como é que nós vamos assegurar o direito ao esquecimento na inteligência artificial generativa? Portanto, os dados estão todos lá dentro, os dados que foram usados para treinar. Mas que dados? Como é que eu consigo gerir esta situação? Nós tivemos uma reunião, a CNPD também recebe contactos de stakeholders da parte empresarial. Tivemos uma reunião que foi solicitada por uma startup francesa que vinha a Portugal e queria contactar com vários interlocutores. E uma das perguntas que nós fizemos, já por causa deste caso de uso, foi se eu perguntar esta informação, ou se eu absorver esta informação no vosso modelo e a seguir disser, agora quero que vocês apaguem toda a informação que têm sobre o João Osório, vocês conseguem apagar? A resposta foi que não era tecnicamente viável, porque se todo o cidadão, nós somos muitos, não é? Muitas pessoas, só aqui nesta sala estão tantas, se cada pessoa pedir para esquecermos os dados, o investimento que eles têm que fazer em tecnologia e a despesa que têm que fazer em processamento, energia e tudo mais, é um encargo, e aqui estou a dar então a perspectiva em que os interesses económicos e empresariais se estão a sobrepor violentamente sobre os direitos fundamentais de um titular, que não conseguem porque, pronto, é muito caro, não é? Dá muito trabalho. E então aí nós dissemos, então e se vocês tiverem assim, uma espécie de lista, não lhe vou chamar lista negra, que parece que é negativo, mas uma lista branca, quando pesquisarem por João Osório, o João Osório está nessa lista branca e vocês dizem, não sei o que é que estás a falar. Simplesmente. Parecia que tínhamos dado ali um
sei lá, compromisso. um avanço tecnológico. Eles têm uma equipa cheia de engenheiros, salas de andar, não é? E de repente a CNPD deu-lhes ali uma sugestão que aquilo, ele até tomou nota e levou aquilo, dizendo, epá, esta ideia. Quer dizer, às vezes é só pensar, como dizem, fora da caixa. Ok, então dá muita despesa, muito trabalho, terem que gerar os vossos terabytes, petabytes, o que for de informação, só para tirarem o João Osório. Mas o João Osório pode dizer que já não quer aparecer mais no vosso LLM. Ah, sim, claro, isso era mais fácil. Pronto, às vezes também é um bocadinho não estar tão focado no... Como é que eu ia dizer? Nos resultados, mas também no aquilo que é a máxima do RGPD, que é o Privacy by Design e by Default. Privacidade por omissão no desenho, não é? Na concepção e por defeito. Quando concebem o robô, já têm que conceber mecanismos em que alguém vai querer exercer o direito ao esquecimento. Sim. Posso só fazer um comentário? Sim, claro. Sim, muito obrigada. É só um comentário relativamente àquilo que foi dito pelos meus colegas aqui do painel e que tem a ver com a Comissão Europeia, portanto, com esta articulação com as estruturas supranacionais. De facto, eu julgo que nós, reguladores nacionais, temos que estar a trabalhar sistematicamente com estas estruturas, portanto, procurando um bom alinhamento, um bom funcionamento. Por parte da IERC, nós procuramos ter um papel bastante ativo no quadro do Comitê para os serviços de comunicação social. De resto, integramos o Steering Group, portanto, temos um papel de alguma, enfim, liderança nesse quadro. Isso parece muito importante, mas também julgo que é importante estarmos atentos à leitura que, eventualmente, dentro da própria Comissão ou de outras estruturas da União Europeia, são feitas, porque nem sempre são convergentes. Portanto, eu acho que é necessário estarmos atentos quando se diz, por exemplo, que é necessário fazer uma pausa na regulação da inteligência artificial. Ora bem, o que é que se quer dizer com uma afirmação destas? Quando se regula-se para beneficiar os cidadãos, as empresas, para defender valores, para defender direitos fundamentais. Portanto, quando nós ouvimos este tipo de afirmações, julgo que devemos questionar, sem deixarmos de continuar a procurar ser construtivos e a procurar continuar a colaborar com estas estruturas com as quais colaboramos, procurando fazer o nosso melhor. Mas também julgo que temos que ter sempre uma postura muito crítica relativamente àquilo que as próprias, digamos, que são as próprias dinâmicas internas da União Europeia, que não são também sempre convergentes. Ainda bem que eu vou fazer uma questão transversal, se não se importa. Ainda bem que pôs essa questão, porque eu também queria voltar um pouco ao início e ao anúncio aqui feito pelo Secretário de Estado. E nós tínhamos, nós antes desta conferência tínhamos colocado a hipótese de conversar sobre qual é que é o modelo, um regulador único ou um modelo distribuído por várias entidades. Hoje, em Portugal, hoje tivemos a resposta do Governo, é um modelo único, concentrado na ANACOM. Como é que vem esta decisão do Governo em matéria de regulação da IA? Pois, eu acho que é muito importante, e aí vou repetir aquilo que já disse, que seja feita uma distinção clara entre o papel do Governo e o papel das entidades que têm responsabilidades executivas e aquilo que é o papel do regulador. Portanto, as opções políticas são absolutamente legítimas e faz todo sentido que sejam apresentadas e que sejam desenvolvidas, e aquilo que a IERC pode e deve fazer é trabalhar no quadro dos modelos que são apresentados publicamente. Agora, a nossa relação de trabalho e de cooperação tanto com a ANACOM, como a Autoridade da Concorrência, a Autoridade da Saúde, a Autoridade relativa aos dados, portanto, e outras entidades reguladoras, eu julgo que já é bastante boa e considero que é absolutamente fundamental que
continue a ser melhorada. Porquê? Porque cada uma destas estruturas, independentemente de quem coordena, de quem avança, de quem tem um papel, digamos, de liderança, de coordenação, aqui neste caso dentro da inteligência artificial, mas pode haver outras áreas, independentemente de quem coordena esses trabalhos e eventualmente até essas pontes ao nível de algumas estruturas da Comissão Europeia, não pode desperdiçar o know-how setorial, porque isso é que eu acho que é absolutamente fundamental. Nós não podemos ter um know-how adquirido e depois desenvolvermos, digamos assim, novas estruturas. Enfim, não é aqui o caso. Mas, por vezes, avança-se com estas ideias, sendo que quando essas novas estruturas estão primeiro legisladas, depois implementadas e até estarem a funcionar, entretanto, o problema ou a questão que visava, enfim, a trabalhar já não está ali, já estamos no outro lado, não é? É que eu acho que este aspecto é, de facto, muito, muito importante. Naturalmente que à ERC compete trabalhar no quadro legislativo que existe e colaborar, como sempre, com a ANACOM excelentemente, mas também com a Autoridade da Saúde, enfim, com todas estas entidades, procurando garantir que fazemos o essencial, que é servir os cidadãos e garantir que temos sociedades justas, equilibradas, ponderadas, onde as pessoas têm possibilidade de viver bem, com boa informação neste caso, com saúde, com a preservação dos dados, não é? Portanto, a partir daquilo que é o know-how específico de cada área, o que me preocupa sempre é desperdiçar o saber, é desperdiçar o know-how, é não potenciarmos aquilo que cada entidade já é capaz de fazer. Julgo que o país não pode fazer isso e trabalhar sempre em articulação com as estruturas europeias, porque hoje em dia é o nosso quadro. António. Eu há bocadinho ainda sobre os riscos, não falei nisso, mas a questão, nós temos que minimizar os riscos. E no nosso caso, seria muito importante que sejam estabelecidos referenciais de boa prática de utilização, que as ordens profissionais, as sociedades científicas também criarão nestas áreas. E depois que isto seja uma utilização zelosa, consciente, livre e informada, que não esteja só tudo orientado para os resultados, mas que também a prevenção... Mas também tem que haver uma boa relação entre público e privado, sim, de forma... Estou a falar neles em global, não tem a ver nem com o público nem com o privado, mas é essa articulação. Sim, mas que tem de é haver... importante para a transmissão de dados. Claro. Eu, por exemplo, tenho o meu dossiê num hospital privado, quero passar para um hospital público. Tenho que ir com uma pena e dizer, olha, passam para aqui os dados, não é? Se houver uma articulação entre setor público e setor privado, que se permita, dentro do respeito pela proteção dos dados, mas que se permita que os meus dados transitem do público para o privado, ou o inverso, de acordo com o meu consentimento, parece-me que é um... Isso é importante, hoje no SNS é importante isso já em tudo, acontece, no diagnóstico, no tratamento. Penso que está a ser, ou alguns pilotos que estão a tratar, a proteção de dados deve saber disso, portanto, a tratar dessa partilha de informação do cidadão, porque o cidadão é que é o dono da sua informação e, portanto, que aquela informação possa ser partilhada. Sobre a questão do regulador único ou não, nós, de facto, também não tomamos posição relativamente a essa questão e, como dizia aqui a professora Helena, estamos confortáveis com qualquer uma das situações e com esta que hoje foi anunciada. O que nós achamos que, de facto, o modelo de governação deve salvaguardar as competências sectoriais de cada uma das entidades, a independência e permitindo o reforço da comunicação entre as diferentes entidades, e isso, de certeza, que é muito mais potenciador de bons resultados do que... eu não estou a ver como é que uma só entidade conseguiria, se para reger, regular, tratar e supervisionar todas as atividades no nosso país. Acho que seria muito difícil, mas não vamos partido em relação a isso. Agora, estes mecanismos também devem ser avaliados e ponderados, e a cada momento haverá, com certeza, também em função desses resultados, oportunidade de mudar e de alterar as medidas que foram tomadas. João, concordam com esta decisão de... Sim, complementando a visão que as entidades setoriais
são especialistas nas áreas e, portanto, deve ser sempre aproveitado esse potencial. A CNPD também é a autoridade para a proteção dos dados e na proteção dos direitos fundamentais e dos direitos que estão nos artigos da RGPD, é a autoridade que age em consonância. Portanto, o cidadão, quando quer fazer uma participação para se proteger, para se queixar de qualquer violação dos seus direitos, vai sempre, em primeiro lugar, dirigir-se à CNPD. Portanto, nós temos aqui não é bem um setor, mas é uma coisa mais abrangente, não é? Não é propriamente complementar, mas também está na base. Porque se nós formos a ver bem, a inteligência artificial só existe por causa dos dados sobre os quais é construída. E, portanto, a inteligência artificial pode ser uma entidade reguladora, dados pessoais também já tem uma entidade reguladora. Há uma crítica que muitas vezes é feita, que a regulação trava a inovação. E é muitas vezes dito, é muitas vezes apontado o exemplo norte-americano por contraposição ao europeu, em que no europeu se privilegia a regulação e com isso se criam entraves à inovação e ao desenvolvimento, e que nos Estados Unidos é ao contrário, primeiro inova-se e depois desenvolve-se, e só depois é que se cria a regulação, e isso é uma das razões estruturais para um atraso da Europa face aos Estados Unidos. Como é que cada um de vós avalia esta argumentação? Eu acho que há essa preocupação do lado dos legisladores europeus, não é? Estamos a falar aqui também um pouco sobre as diretivas europeias. Posso, por exemplo, falar de um grupo onde a CNPD participa também como observador, que é o European Data Innovation Board, que na conferência do ano passado falou dos European Data Spaces, que no fundo são espaços de dados para a livre partilha de dados entre todos os Estados-membros e são setoriais. E então o porta-voz do espaço de dados da agricultura ilustrou com um exemplo em que poderiam capitalizar os dados da atividade da agricultura dos microempresários, aqueles agricultores mais pequenos, não é, que têm a sua cultura, porque eles tinham equipamentos o Internet of Things, portanto já ligados, e que mandavam dados muitos deles mandam dados até relacionados com a manutenção dos equipamentos, que é para depois os fabricantes avisarem que têm que fazer esta ou aquela manutenção. E depois, quando eles começaram, como referiu, do ponto de vista regulamentar, a ligar o complicómetro, qual é que foi a reação dos pequenos agricultores? Nós não queremos saber disso para nada, já não vamos participar no projeto, porque, quer dizer, para ser um pantanal de burocracia que para mim não me oferece mais-valia para o meu negócio, é para o bem maior, não vou participar. Portanto, esse tipo de preocupação já está a ser reportada e está a ser analisada do ponto de vista dos regulamentadores da União Europeia. Depois, quando nós então transpusermos a nível nacional todas essas diretivas, temos que manter essa preocupação também e tentar simplificar sempre também. António? Eu não acho que a regulação trava a inovação, pelo menos do ponto de vista da entidade reguladora da saúde. Agora, a regulação garante que a inovação não coloca em causa também valores, princípios e direitos fundamentais. E isso também é uma questão que deve estar em causa. Portanto, ela pode limitar sempre de forma fundamentada e proporcional, mas não trava. E é o que me oferece dizer sobre isso. Helena? Pois eu também estou genericamente de acordo com esta última observação. Não tem necessariamente que travar. A regulação tem que garantir que a evolução tecnológica é feita de um modo absolutamente responsável. E nós, enfim, se olharmos para setores
como a aviação, por exemplo. Eu diria que é um setor altamente regulado e não vamos dizer que não há inovação, que não há competitividade. Não, existe. Agora, aquilo que temos que garantir é que toda a evolução tecnológica é feita com supervisão humana, responsável e sempre defendendo os valores que são relevantes para cada setor. Se calhar para a aviação é a segurança, se calhar para a saúde é a saúde, se calhar para a comunicação social, não é? Se calhar, de certeza, é a liberdade de expressão, o pluralismo, a qualidade da informação, o rigor. Portanto, nós não podemos aceitar que isso signifique um entrave, não é? Isso pode significar que, em alguns momentos, pode ser necessário mais tempo para garantir que os valores fundamentais são precisamente bem defendidos. Portanto, estamos a falar... João, estamos a... Só para dar mais um conselho para quem estiver a pensar em desenvolver um sistema e vê a regulamentação como um entrave. Normalmente a regulamentação é vista como um entrave, porque eu, por exemplo, vou ver se interfere com a proteção de dados no fim de ter tudo já feito. Ora, um dos conceitos que nós damos sempre é, como eu já referi, privacidade na concepção e por defeito, por omissão. Se as coisas forem desenhadas dessa forma, se no fim de estar desenhado o tratamento de dados houver uma avaliação do risco, verem o risco que existe, se é alto, médio ou baixo, mitigar o alto, e se não tiverem um risco residual significativo, a regulamentação, o bloqueio, a força de bloqueio vai ser zero ou perto de zero. Portanto, é um bocado fácil dizer a culpa é dos legisladores, quando se calhar eu também, quando estive a desenvolver, mais uma vez, estava focado noutra coisa que não necessariamente o bem maior das pessoas que vão ser os meus clientes. Portanto, é uma questão de compromisso. Eu, neste momento, tenho um compromisso com o tempo. Estou a olhar para ali. E pediram-me também para passar a palavra à plateia, se alguém quiser fazer perguntas. Neste momento temos 2 minutos, portanto, para 2 perguntas, se alguém as quiser fazer. Desta posição não vejo absolutamente nada, não vejo se alguém tem a mão levantada nem nada, portanto, agradeço. Olá, bom dia. Eu, na realidade, tenho 2 questões, mas vou roubar uma no caso de alguém querer usufruir do tempo e vou tentar ser o mais concisa possível. Pode só identificar, por favor. Eu sou Ana Gonçalves, sou do Data Collab. O Data Collab é um laboratório colaborativo que trabalha toda a cadeia de fluxo de dados, portanto, para nós é muito relevante estar aqui hoje, considerando que trabalhamos com inteligência artificial, temos plena noção de todos os desafios que a inteligência artificial vai colocar na vida das pessoas, dos setores, das organizações de uma forma generalizada, e eu ouvi com muita atenção tudo aquilo que foi falado ao longo da manhã, mas relativamente aqui a um tema que estávamos a falar, da proteção de dados pessoais, do tema de a inovação ter que acalmar um bocadinho relativamente à forma como evoluem a vida das pessoas, como evoluem os setores e o risco que a inteligência artificial tem no dia-a-dia de cada uma das atividades económicas ou não. Lembrei-me de um tema que é, relativamente à legislação da inteligência artificial, é sem dúvida muito difícil, porque estamos a falar de cenários extremamente específicos em setores que, mesmo dentro do setor, enfrentam dinâmicas diárias completamente distintas. E a pergunta é? A pergunta é, seria a aplicação de sandboxes, particularmente no setor da saúde, que é crítico, uma forma mais fácil de não se afetar a inovação, mas auxiliar a evolução da regulamentação e a implementação prática, considerando o empirismo, não é? E a necessidade de causa e efeito, de utilizar a informação que conheço, ver de que forma é que ela influencia na prática e perceber se ela poderá ser transversal posteriormente ou não? António, penso que é para si. Eu acho que é indispensável a transparência e a explicabilidade daquilo que se está a fazer em relação à prestação desses cuidados. Acho que isso que é o primeiro passo e como é que se encontra esse equilíbrio, de facto, entre cada um fazer bem a sua parte, os regulados e os reguladores. Ok, obrigada. De forma genérica. Bom. Não
sei se posso fazer a segunda. Esgotámos o nosso tempo. Eu agradeço à Helena, ao António e ao João a vossa participação. Agradeço naturalmente a quem teve a paciência, de nos ouvir. E voltamos à tarde e desejo-de um bom almoço para todos. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. E antes de sairmos todos, apenas dizer-vos que segue-se o almoço, retomamos os trabalhos às 13h10 e temos uma pequena alteração à tarde. O Sr. Ministro não pode estar presente na sessão de encerramento e, por isso, a sua presença vai ser antecipada para essa hora. Às 13h10 retomamos com a presença do Sr. Ministro e depois do almoço. Até já.